Meus amados irmãos, agora o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diz o Salmos que bom é estar nesse lugar. Em Mateus capítulo 17, quando Jesus pegou os seus discípulos e subiu ao monte da transfiguração, diz que depois que Jesus transfigurou-se, Pedro deu uma palavra e disse: Senhor, bom é estarmos neste lugar. Você não está em outro lugar senão nesta casa chamada casa de oração. Isso é até que Deus tem falado. Agora nós um pouco para falar com a palavra. Amém? Abra comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo do número 11. Enquanto você está buscando aí o Novo Testamento, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui nessa casa de oração. Pastor Alexandre, Deus abençoe. As irmãs da mesa de oração aqui também, terça-feira, tem consagração, tá, irmãos? Quem puder, vem aí, ajuda as irmãs na oração. Glória! No nome do Senhor. Aleluia! Então, através da Macedônia, Deus abençoe as irmãs da mesa de oração. Deus abençoe a cada um dos irmãos, os demais adoradores também que está na nossa retaguarda. Deus abençoe e congrega aqui, irmão, do lado, a Assembleia de Deus, Belém, do lado da Joaquina 370. Pastor Silas, que ensina no monte. O pastor manda um abraço para os irmãos, tá bom? Eu só vou ler eu não costumo fazer leitura em celular, irmãos, porque eu gosto de priorizar a Bíblia, mas o texto que está hoje trouxe a Bíblia de tradução diferente, tá? Então eu só vou ler na Nova Versão Transformadora, o texto é o mesmo, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o verso de número 28. O texto, ele diz assim: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo, deixe que eu ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Verso 30 diz: meu jugo é fácil de carregar, o fardo que eu lhe dou é leve. Diga glória a Deus. Pode se sentar, amados, em nome de Jesus. Acho que só pedir só um pouco de retorno aqui, irmãos. Glória a Deus. Como só, vira um pouco, pastor, senão eu me pego aqui e falo um pouco alto, não sei me ouvir. Meus amados irmãos, esse texto, inserido no livro de Mateus, para mim é um dos textos mais clássicos no Novo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento ele é formado pelos evangelhos, pelas cartas paulinas e também pela carta do Apocalipse. Os evangelhos ele apresenta Jesus em 4 características. Cada evangelho ele vai apresentar a Jesus de características diferentes, com o objetivo de que quem lê entenda quem foi, quem é e que continua sendo Jesus para a humanidade. Haja vista que o Evangelho de João ele vai apresentar a Jesus como verbo encarnado, que desceu da glória, despiu-se de toda a sua glória e veio habitar entre os homens. O Evangelho de Lucas, o autor, o doutor Lucas, ele vai apresentar a Jesus como homem exemplo a ser seguido, ou homem ideal. O Evangelho de Marcos, ele vai apresentar a Jesus como Jesus, o Rei de Deus. Pois quando Herodes, quando ele vai mandar escrever ao tempo da cabeça de Jesus, ele vai dizer: este aqui, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. No Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como Messias prometido. Haja vista que quando Mateus é chamado, ele está na colateria ou coletando os impostos, e Jesus vai passar e vai chamá-lo. Haja vista que quando Jesus o chama, o texto diz que ele abandona tudo, porque quando Jesus faz o convite de Jesus ele torna-se irresistível, pois todos aqueles que ouvem a voz e obedecem ao convite, eles já não são mais a mesma pessoa, eles já não dividem mais as mesmas características, eles já não dividem mais os mesmos gostos. Por quê?
para uma transformação. É por isso que você vai ver que Mateus ele vai fazer a ênfase do seu evangelho, fazendo que Jesus fez mais convite. Jesus ele convidava para ir na casa, Jesus era convidado para estar descansando, Jesus era convidado a estar entrando e jantando. Por quê? Porque ele estava mostrando que Jesus é o Messias prometido, que a nação necessitava para ser liberta da opressão de Roma. Mas outro texto de Mateus, ele deixa claro, o texto de Mateus, ele deixa claro a convocação, pois nesse período, a uma fala que está escrita, que é no capítulo 11, está ocorrendo um cenário ou um plano de fundo. Como é? Jesus vai enviar 70 discípulos, e esses 70 discípulos vão ir com uma única missão: abrir caminho na obra. Entendidamente, em Marcos capítulo 10, você vai ver o texto começando a dizer: Jesus vai enviar 70 para com o objetivo de eles irem e anunciarem. E Jesus vai deixar claro que eles que eu dou poder para pisar, para curar, para libertar. E ele diz: olha, a obra, a seara é grande, mas poucos são certezas. Olhe ou rogue ao Senhor da seara. O texto diz que eles vão na missão. Quando eles retornam na missão, a alegria ela é tão grande que eles voltam saltitando. E quando se aproxima de Jesus, ele vai dizer: Senhor, em teu nome, até os espíritos nos eram julgados ou subjugados. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: meus filhos, não vos alegrem pelo fato de os espíritos serem subjugados por vocês, mas antes se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A ideia que Jesus está trazendo é que o convite que ele faz, ele vai fazer um chamamento. Porque quando o texto diz que ele vai anunciar, dizendo: vinde a mim, Jesus não está dizendo: vinde a outro caminho. Jesus não está dizendo: vinde a outra parte. Jesus não está dizendo: venha que eu vou te levar para outro lugar. Jesus se colocou como aquele que era um exemplo para ser seguido em toda a vida humana. Ele deixou claro: vinde a mim, todos. E o que Jesus está falando, Jesus não está chamando um, Jesus não está chamando dois, Jesus não está chamando meia dúzia, uma centena, uma decena, não. Jesus disse: todos, todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, venha a mim, porque eu tenho uma maneira diferente de me ensinar a viver. É essa que eu gosto, pastor. Nós vivemos num mundão, queridos, que é um mundão de prostituição, de cachaça, de droga. Até o dia quando Jesus nos chamou, Jesus disse: você não vai ser mais drogado, você não vai ser mais cachaceiro, você não vai ser prostituto, você vai ser agora príncipe e princesa do reino do meu Senhor. Mas vamos lá, Jesus vai oferecer 5 coisas para que venha ele. Repita comigo: 5 coisas Jesus ofereceu. A primeira coisa que Jesus vai oferecer para aqueles que vêm a ele é pão. Em João capítulo 6, no verso 35, o texto diz que Jesus, em meio ao debate com os santos da época, Jesus vai dizer: eu sou. Jesus chama para si o alimento que a humanidade necessita. Jesus é tudo aquilo
nós éramos alimentados pelo diabo com as suas migalhas, ou nós éramos ou somos hoje alimentados por Jesus com o pão quente do céu. Isso é tão sério que o diabo, quando ele foi tentar a Jesus, ele foi tentar a Jesus começando pela carne, porque o diabo sabe que o ser humano é fraco. Vou repetir, o diabo, isso é tão sério que o diabo, quando foi tentar Jesus, ele começou pela carne, porque ele sabe que o homem, em sua essência, pela sua natureza pecaminosa, o homem, ele cede aos desejos carnais. Mas Jesus, ele não veio segundo a carne, Jesus veio segundo o Espírito gerado pelo Espírito levantando. E Jesus, quando o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O conceito de pedra em pão quer dizer coração. O diabo olhou para ele e disse assim: se tu és filho de Deus, pega essas pedras aí, ó, toda essa humanidade, e transforma em seu alimento. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem na sua essência pegar tudo que é móvel e transforma em seu alimento. O diabo estava dizendo: ei, Jesus, se tu és filho de Deus, todo esse povo aí, ó, pode te fazer você o homem mais rico. Sabe o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nem só de pão vai viver você. Você precisa viver da palavra que sai da boca de Deus. Olha, porque muitas vezes nós estamos querendo ser libertos, mas não estamos dispostos a comer do pão que desceu do céu. A maior briga de Jesus na sua época é a mesma que nós como igreja enfrentamos hoje. Nós estamos dizendo: Jesus é o pão quentinho que desceu do céu, e tem gente que está querendo esse pão. Por que rejeita o pão? Porque está seguindo a Jesus não pelo que ele é, mas pelo que oferece. E Jesus está dizendo para a minha vida, na minha vida, na tua vida: não venha pelo que eu sou, pelo que eu tenho que oferecer, eu sou o pão que desceu do céu, um pão quentinho. Só que tem essa palavra, meu irmão. Levante a tua mão aí, adora ele, porque a palavra é ela que vai te levar. A tua alma, ela tem fome, e a fome da tua alma, ela só é saciada pela palavra. Meus irmãos, a palavra ainda continua curando, a palavra continua libertando, a palavra continua transformando o ser humano. Então nessa noite, se você entrou nessa porta e está só seguindo, Jesus disse: agora vem, porque eu tenho um pão para a tua vida, para você parar de defender a caminhada. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente está lá em Belém, preocupado com o pão que está sendo gerado. Mas as pessoas não precisam entender que o pão de Belém é um pão perecível, é um pão que ele tem e na mesma hora pode deixar de ter. É por isso que você vai ver no livro de Ruth, quando soltou pão em Belém, quando Belém começou a passar fome em Belém, na Bíblia significa a casa do pão. Quando na casa do pão faltou pão, Elimelec que pegou e subiu para a campina de Moab. Sabe por quê? Quem está atrás de pão físico, irmão, vai para qualquer porta. E tem porta, pastor Felipe, que parece vistosa. Pastor João, tem porta que parece que o pão ele é tão delicioso, mas quando chega lá, o pão é dormido. Mas Jesus disse aqui: quem vinha a ele não precisava ficar por outro lugar, porque o pão quentinho do céu já está disponível na tua vida. Oh, glória! Eu gosto disso, mano. Ame esse pão, amados, porque esse pão vai fazer você nunca mais ter desejo pelas coisas do mundo. Uma estatística que eu estava pesquisando, infelizmente, irmãos: 98% dos
que eles subiam era para a festa dos tabernáculos, ou festa das primícias, aonde eles subiam para adorar a Deus, porque Deus tinha providenciado o alimento do povo. Quando eles ficavam na festa da primícia, eles ficavam ainda 50 dias em Jerusalém para comemorar a festa dos Pentecostes, porque era a celebração da aceitação da oferta de Deus. Então, todos que subiriam para Jerusalém, eles iam pelo caminho. Então, nesse caminho, nessa direção, eles ficavam com fome, eles ficavam com água. É por isso que Jesus vai se colocar e vai dizer assim: ó, eu sou o pão, vocês não precisam buscar outro pão. Em João capítulo 7, João vai se Jesus vai se colocar de pé no último grande dia da festa. Jesus vai dizer assim: ó, a todos que têm sede, venham a mim, porque eu vou dar águas para vocês. Irmãos, isso aqui é Bíblia. Eu não estou falando de visão. Se você quiser, eu gosto de ler a Bíblia, João capítulo 7, porque a Bíblia continua enorme, objeto de transformação. Quem lê Bíblia vive a vida transformada. João capítulo 7, vira comigo aqui, no capítulo 7, verso 37. Olha só o que o texto diz na palavra de Deus. Jesus se colocou e disse assim: no último grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou. Jesus ele clamou e disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rio de água viva correrá daqueles que bebem da água que Jesus dá. Ei, Jesus está aqui e tem uma fonte de água viva para você beber. Bebe dessa água, meu irmão, dessa noite. Bebe da água do Espírito que está disponível. O Espírito está aqui para dizer: eu quero te encher. O Espírito está aqui nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: bebe da água que eu vou te dar. Oh, glória! Eu sinto a presença de Jesus, irmãos. Oh, glória! O problema é que tem muita gente que não entende a qualidade da água. Eu estou fazendo um curso técnico de segurança do trabalho e eu fui fazer uma visita na ETA, que significa a Estação de Água de Tratamento de Água em Iandu, aqui no quilômetro 32. Quando eu cheguei lá para fazer a visita, irmãos, eu vi qual é o processo da água. Ela passa por 7 diferentes processos: bicarbonato, passa por barro, aí tem carvão, tem mineral, tem sódio. E a mulher, que é a ambientalista, conversando comigo, eu tirando minhas dúvidas, e ela falando que esse processo era um processo demorado, porque a água vinha e tinha um monte de sujeira, e a água passava por esse processo, e depois passava por outra estação. Aí quando eu estava vendo isso aí, o Senhor falou comigo: meu filho, está vendo o processo dessa água? Essa água que bebe volta a ter sede, mas a água que eu dou, quem bebe não volta a ter sede. Eu falei: Jesus, muito obrigado, porque eu quero beber mais dessa água. Essa água da Sentai, água mineral, a água que tem a melhor cascata aí, irmão, tudo isso aí vai fazer a gente voltar a beber água de novo, porque o corpo humano precisa de pelo menos 2 litros de água. Mas quem bebe da água do Espírito, oh glória, a alma nunca mais volta a descer. E Jesus, quando se revelou para a mulher do poço da idade de Jacó, para a mulher samaritana, Jesus estava dizendo isso para a mulher. Jesus está dizendo: mulher, a água que eu tenho, se você soubesse quem eu sou, você beberia dessa água mais uma vez. Jesus está se colocando, está dizendo assim: ó, eu sou aquele que pode resolver o seu problema. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água, porque ninguém bebe da água sem antes ser confrontado com Jesus. Irmão, porque quando os irmãos particular viu os apóstolos lá, o Espírito trabalhando, eles olharam assim: ó, quanto é? Aí os apóstolos falaram: não, aqui não é assim não, cara. Aqui primeiro tem que ir para o povo se converte para beber dessa água. Jesus chama que a vida vai ser muito bem, porque, irmão, aprenda uma coisa: quando você começa a beber da água do Espírito,
você se torna um adorador. E o que Jesus está falando aqui? Jesus está chamando no João capítulo 7, Jesus não está falando de uma água física. Porque tem pessoas que é carnais, irmão. Eles só querem viver nesse mundo físico. Quem vem a Jesus, Jesus chama para viver uma vida espiritual. E a vida espiritual precisa ser alimentada. E a gente precisa aprender isso. Porque nós estamos num culto de libertação. E culto de libertação não se transformar você, meu amado. Que não é seu pula-pula, roda-roda que vai transformar a vida. No culto de libertação, a palavra, quando está sendo exposta, quando a palavra está sendo anunciada, é o momento da maior transformação. Porque a tua mente, quando recebe a palavra, a tua mente começa a ser mudada. Eu gosto que quando ela começou a experimentar da água que Jesus estava dando, ela quer responder, porque quem bebe da água, irmão, quem quer sempre já sair na frente. Você pode ver quando Paulo se converteu, Paulo já saiu pregando, porque quem bebe da água assim, irmão, já quer sair anunciando, pastor. Achei a pérola, achei a minha joia preciosa. Aí ela disse, Senhor, eu quero beber dessa água, mas tem uma questão. Qual é a questão? Os judeus religiosos adoram tudo em Jerusalém. Nós que somos samaritanos, nós adoramos um monte de heresia agora. Aí Jesus disse, não é para besteira. Quem bebe dessa água aprende. Que não é nem um monte de heresia e não é nem Jerusalém. Quem bebe dessa água, ela entra no caminho e o Pai busca aqueles verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Já não adora mais segundo a religião. Porque quem bebe dessa água, ela vai viver do espírito. E Jesus está nos chamando nessa noite, dizendo, meu filho, bebe dessa água. Venha a mim e bebe dessa água, porque eu quero te levar em missões. Deus quer te levar em missões, meu amado. Mulher de Deus, o Espírito está bradando na tua vida hoje, dizendo, vem, eu quero te levar em missões. Glória a Deus. Mas pregador, como assim? Qualquer coisa desse aqui é o capítulo de número 47, não vai me faltar a memória. Irmãos, Ezequiel teve a visão do rio que brotava feito de um grande palácio. E o rio transcorria, irmãos. E ele chegou a ver, o anjo chamou. O anjo disse assim, veio e fez a medição. Isso aqui, irmão, é nível de quem está bebendo da água. Tem gente, pastor, que só vai beber água, que só vai dar até o joelho. Se acostumou, pastor Felipe, a ficar só com a água aqui no tornozelo. Aí tem outros que o anjo está chamando e mediu na canela. E tem gente que vai viver só até a canela. E tem outros que o anjo vai medir a água até a cintura, ele vai entrando no rio e vai bebendo água até a cintura. Tem outros, irmãos, que a água vai bater no ombro. E o Espírito está dizendo, vem. O Espírito está convidando a minha você a sair dessa vida mediana. O Espírito está dizendo, vem aqui que eu quero te levar para uma vida mais profunda, de um relacionamento mais profundo. Você está aqui nesse culto e você não consegue crescer na presença de Deus. Você está aqui nesse culto e o teu desenvolvimento está parecendo igual o Adão. Você já falou, não, o Adão não cresce. Mas nessa noite o Espírito está dizendo, venha, mergulha na água que eu tenho para você, que eu vou te levar em dimensões e você vai me conhecer. Então, primeiro você come, depois você bebe. A terceira coisa que Jesus oferece é um caminho. Glória. Calabandora.
Eu sou o caminho verde. Eu gosto disso, pastor. Porque Jesus mais uma vez nos convida a dizer: ei, existem muitos caminhos que levam a todos os lugares, mas só existe um caminho que leva a vida eterna. Venha a mim. Não adianta, meu amado, você comer e você beber se você não seguir o caminho com Jesus. Vou repetir novamente: não adianta eu e você comer e beber se não seguir o caminho de Jesus. Porque o caminho que Jesus leva é o caminho que está direto à eternidade. Outro dia eu estava conversando com um pastor da esquerda, um professor lá do nosso curso. E ele foi teólogo, disse que se comprou, eu estava conversando com ele, pastor. E ele veio fazer a seguinte indagações, seguinte. Eu disse para ele: olha, eu chamei ele de pastor, porque para mim, depois que um homem é separado por Deus de uma obra, ele até se desvia, mas a consciência dele sabe o dever de fazer. Ele disse: ó, pastor, o senhor pode até estar nesse caminho, mas tu tem consciência que no final desse caminho morres. Mas o caminho de Jesus, o final do caminho é vida eterna. Ela começou a cair. E ele disse: todo tempo que ninguém fala comigo. Agora, sabe por quê? Porque você não se permite entrar no caminho. Tem pessoas, irmãos, que não se permite entrar no caminho. Não se permite ser rotulado no caminho. Por que o caminho? Porque o caminho é o lugar que você vai andando e vai ganhando forma. Porque o caminho é o lugar que você vai ganhar estrutura. Você vai ganhar conhecimento. Você já viu quando você sobe no monte, você vê um monte de árvore, né? Você sempre está vendo alguma coisa diferente. Você vai ganhando conhecimento. Você come, você bebe, e no caminho você ganha conhecimento de quem é Deus, a sua essência. Está entendendo você que está aqui nessa noite? Jesus está dizendo: eu tenho um caminho melhor para você. Eu tenho um caminho de maior excelência. Eu gosto na Bíblia em Hebreus, quando vai falar sobre o tabernáculo, e vai dizer que Jesus, ele entrou no tabernáculo, não feito por homens, mas feito por Deus, e fez uma grande obra de maior e melhor excelência. Você já tentou ver na Bíblia que é maior e melhor excelência? Jesus está dizendo: no caminho que eu tenho, na vida que eu tenho, na comida que eu tenho, no pão que eu tenho, na água que eu tenho, na casa que eu tenho, na vida que eu tenho, no reino que eu tenho, há um caminho melhor, maior e mais excelente para todos aqueles que veem. Então segue o caminho. Porque aí fora, eu vejo essa fala: todos os caminhos levam a Deus. É verdade, irmão. Vou dizer a você a verdade: todos os caminhos levam a Deus, mas para juízo. Mas para aqueles que veem a Jesus, o caminho leva para a salvação. Então a terceira coisa, a primeira coisa que Jesus ofereceu é o pão. A segunda coisa que Jesus oferece é água, que a água é o símbolo do Espírito Santo, para que nós possamos beber da água do Espírito, para que nós possamos estar mais cheios ou mais embriagados com nada deste mundo, porque a água em si, na sua essência, na sua sede. Terceiro caminho, deixa eu falar uma coisa que Jesus oferece para aqueles que estão no caminho: é o mar. João capítulo 14, Jesus reúne os seus discípulos e disse a eles assim: deixa eu falar o que Jesus disse para eles, eu quero ler para você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus. Porque na casa de Deus há muitas moradas. E para lá Jesus foi. Mas em breve ele vai voltar para levar eu e você para cá. Alegra o teu coração, irmão, porque a tua casa não é aqui. Alegra o teu coração, porque a tua morada não é aqui. Alegra a tua alma, porque você não pertence a esse mundo aqui. Há uma casa celestial esperando ele, esperando você. Daqui a pouco Jesus está voltando. E ele vai dizer: filho, filha, vem
imagem. Tem casa que é lá no Nordeste feita de taipa, feita de barro. Tem casa que não tem piso. Tem casa que não tem aquele negócio que botava vermelho, né, pastor? Chama, dava aquele, o piso botava vermelho. Cera, não tem cera. Tem casa que não tem nada disso. Mas não se preocupe, que a casa que está lá em cima tem rua de ouro. A casa que não separa tem uma árvore no meio que é ali. A casa que é desamada é uma casa que não se compara com nada neste mundo. A casa é celestial. Não diabo não entra, lá o peste não entra, lá o norte não entra, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza. Na casa que Jesus está prometendo para mim e para você, não vai ter doença, é lá que eu vou morar, é lá que você vai morar. Cadê os moradores da morada de Jerusalém? Agora é Jesus Cristo do Nazaré. Há uma casa, diga que eu estou meu irmão, há uma casa nos aguardando, meu irmão, há uma casa nos aguardando, meu amado, segura o peito, tem uma casa, segura o peito, diga para esse grande que está do teu lado, meu pastor Alexandre, há uma casa nos aguardando, meu pastor, há uma casa, pastor Felipe, há uma casa, reverendo, há uma casa, meu irmão, há uma casa, há uma casa, há uma casa, há uma casa, há uma segura mais um pouco, diga esse grande que está do teu lado, segura mais um pouco, meu irmão, segura, come mais um pouco, bebe mais um pouco, come mais um pouco, porque a casa está preparada para mim e para você. Olha lá, aleluia. Sabe o que é que motiva na caminhada, irmão? O que me motiva na minha caminhada é que eu sei que lá na glória eu não vou mais passar pelos que nós passamos aqui. Sabe o que me conforta? Eu tenho quase 20 anos ou 20. 2003, 31 de maio de 2003, 31 de maio de 2023, 20 anos então. Mas estou no meu ideia. Eu tenho 20 anos e 5 meses servindo a Jesus. Nunca eu pensei em ser esse caminho. Sabe por quê? Porque eu tive uma vida totalmente desgraçada. Eu tinha uma síndrome de pânico, que eu era alcoólatra, eu bebia de manhã, bebia de tarde, bebia de noite. Eu tinha pavor de ficar sozinho, eu era rodeado, eu sempre procurava estar com alguém. Sempre. Teve um dia que eu tive só. Jesus marcou um encontro comigo na sala da minha casa, da casa da minha mãe. Não tinha, não teve futebol, não teve Fórmula 1, praticamente era Fórmula 1, todo mundo estava com família. Não teve Fórmula 1, não teve minha família no bar, não teve os moradores que eu morava aqui, era da cachaça, não teve ninguém, sabe aquele negócio que sumiu todo mundo. Eu acabei de almoçar, até minha mãe que estava em casa, me sumiu. Foi um negócio muito estranho aquele dia. Irmãos, quando eu sentei no meu sofá, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi que não tinha ninguém. Começou a me bater uma angústia de alma. Eu comecei a ficar parecendo que eu estava drogado. Comecei a ficar do lado do outro. Eu falei, será que o Deus da igreja voltou? Eu falei, não quero ficar não. Eu falei, Deus, eu estou andando aquela mulher lá que fica me perturbando todo dia. Não me deixa aqui não, eu quero ir. Eu vi o Espírito falar comigo. Dobra o joelho e aceita Jesus hoje. Naquela tarde de domingo, eu dobrei o meu joelho, irmão, 2 horas da tarde, e na sala da minha casa eu aceitei a Jesus. E de lá para cá, o meu conforto é que tudo vai me faltar, só o que não vai faltar é a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus aqui eu entro sobre a quinta coisa que Jesus oferece para aqueles que vêm a Ele. Eu falei que a primeira coisa era o pão. Eu falei que a primeira coisa era o? A primeira coisa era o? A segunda coisa era a?
coisa que Deus nos oferece é uma vida plena, mergulhada em Deus. Porque eu vou te falar outra coisa muito séria aqui. A casa que eu vou estar falando, essa casa, ela está em Deus Pai. Acredite ou não, irmão, quando Jesus nos chamar, nós vamos dar um salto para dentro de Deus e nós vamos viver uma vida plena na eternidade. E não é eu, é a Bíblia em Apocalipse vai dizer que quando nós mergulharmos em Deus, nós não vamos mais precisar do sol para iluminar o dia, nós não vamos precisar mais da lua para iluminar a noite, porque a glória de Deus, nós vamos estar inseridas nela, e lá nela nós reinaremos toda a eternidade, os céus de Deus Pai, chamados pelo Espírito. Se você quer se levante nessa noite do seu corpo, e que te comigo nessa noite, irmão. E vai valer a pena. E vai valer a pena. Eu sei que você está buscando. Instala ali, você instala. Ah, esse celular é de Deus, não, é de Deus. Não vai valer a pena. É de Deus, o anjo segurou. Glória a Deus. Porque chegou um tempo agora, pastor, que a gente tem que evangelizar os crentes.
Mas por que esse pregador? Porque eu quero que nós vamos morar no céu. Meu irmão, o objetivo da igreja aqui nessa noite é que você venha na frente do que a gente quer que você vai morar no céu. Menina, você já conhece Jesus? Você está assim? Vem aqui que mora com você. Já passou tanta coisa nessa vida. Ainda está resistindo ao Espírito de Deus. O diabo opina sua alma. Eu não tinha visto. Ô, irmão, eu vi o pessoal Alexandre aqui olhando, não quero ver uma grande batalha espiritual. Eu vi que levava o irmão lá no fundo que estava passando mal, não sei, e o irmão estava na batalha. Irmão, há uma batalha para que as pessoas não aceitem Jesus nessa noite. Mas há poder no sangue de Jesus que toda a cadeia seja quebrada. Como esse nome de Jennifer, o nome está empregadora. Igreja, a Jennifer, ela não quer Jesus agora. Mas eu aprendi que quando a unção é estendida, o Espírito Santo opera. Então, na igreja, você está todos aqui, eu vou passar para o pastor. Como orar pela mulher de Jennifer? Jennifer, eu quero que você mais uma vez. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Jesus é o único caminho que vai mudar a tua história. Não tem outro caminho. Só Jesus pode mudar a tua história. Jesus mudou a minha história. Casticeiro, vagabundo, prostituto. Gostava de usar uma maconha até no dia que eu encontrei Jesus. E depois disso, nada das coisas que me faziam satisfazer me satisfez. Só a presença dele. Beleza. Pega a tua mão para cá e vamos orar. Deus. Nós, como igreja do Senhor, estendemos a mão para a vida da Jennifer. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que todo espírito de opressão, todo espírito de ansiosidade na vida da Jennifer, Senhor, seja lançado por terra. Senhor, o diabo não tem poder sobre a vida da Jennifer. Vai aí, Senhor, quebrando as cadeias. Vai aí, Jesus, quebrando as correntes. Há poder no sangue de Jesus sobre a vida da Jennifer. Pai, dá a Jennifer a oportunidade de ela conhecer o bom e maravilhoso que nós somos. Em nome de Jesus. Jennifer, vai para mim. Mais uma vez, eu estou insistindo porque eu vejo que Deus quer fazer algo na tua vida. Do que a vida de Deus. Eu quero que Deus te dê uma oportunidade. Tá? Aplauda o Senhor, irmão. Tem mais alguém? Ou tem alguém para dizer? Se tiver sua vida, Jesus veio fazer isso. Amém? A gente pegando um monte de ladeira com ele, chegando muita gente aí. Eu fui falar de Deus aqui nesse vídeo. Amém? Não existe outro caminho sem Cristo. Só Amém? Só reformulando, ou seja, a partir desse 19 anos, amém? Você que pode, junte aqui, em nome de Jesus, evangelismo, a 19 anos, seja. Acho que pede todo o ministério do apóstolo. Amém, amém. Bem, você que pode,
Vamos orar. Em nome de Jesus, bem obrigado. Espera a gente na mesa do chão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado sempre, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pelo vida dos nossos irmãos que aqui estiveram, Senhor, cooperando conosco nessa obra. Que a tua boa mão, Senhor, possa recompensar eles a cada dia, não somente eles, mas a vossa família. Em tudo que eles colocarem a mão, possam ser abençoados, Senhor. Sairemos dessa casa marcando a tua presença e confiando, Senhor, que o Senhor é aquele que nos chamou, frente a mim. É o Senhor que nos resgatou desse mundo da perdição, Senhor. Foi o Senhor que nos deu paz, é o Senhor que nos dá paz todos os dias, Senhor. Obrigado porque o nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, Senhor. Muito obrigado pela paz que sentimos aqui e pela palavra que o Senhor nos liberou, Senhor. Muito obrigado. Hoje é uma semana abençoada, a Deus, que tudo que vamos fazer, acima de tudo e qualquer coisa, seja para glorificar o teu nome. Abençoa aquele, Senhor, que estiver com a rede social nos assistindo. Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada homem, cada mulher, cada criança. E que toda ação diabólica do inferno sobre a tua igreja perca todo efeito agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor proteja sobre ti e te dê a paz.